Olá, nós vamos estudar matrizes. O que é uma matriz? Uma matriz é uma tabela. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho uma tabela de consumo de eletrodomésticos, certo? E o tempo de uso diário, ou seja, eu tenho aqui os eletrodomésticos, né, o chuveiro, computador, o ferro elétrico, né, chuveiro, computador, ferro elétrico, geladeira, lâmpada, e tem a potência, certo? E aqui o tempo de uso diário, ou seja, quanto cada um fica ligado durante o dia para ter o consumo, certo? Então, na matemática, essa parte numérica aqui, a gente costuma formar uma tabela e chamar de matriz essa tabela, ok? Obviamente que a gente só usa os valores numéricos. Nós vamos ver que vamos poder fazer operações com essas matrizes, né? Soma, subtração, adição, as operações que seriam feitas com números comuns, né? A gente vai poder fazer também com matrizes, certo? Soma, subtração, multiplicação, divisão, a multiplicação no caso, né? Multiplicar pelo inverso também, né? Certo? Então, essa é a intenção dessa nossa aula, tá? Bom, por definição, uma matriz é uma tabela, né? M por N, em que M é um número de linhas e N é um número de colunas, tá? A gente vai ler M por N aqui, não se lê M vezes N. Tem aluno que às vezes lê dessa maneira, não é assim. A gente lê M por N, ok? Aqui tem um exemplo de uma matriz, tá? Eu tenho uma matriz que tem 3 linhas, 2 colunas. Percebam, é sempre nessa ordem. Primeiro linha, depois colunas. Então eu tenho 3 linhas, 2 colunas. Então tá aqui, é uma matriz do tipo 3 por 2, pois tem 3 linhas e 2 colunas. Nós temos mais um exemplo aqui, né? Tem uma matriz que tem uma linha só, nesse caso. Seria uma matriz 1 por 3, ou seja, tem uma linha, 3 colunas. Lembrem sempre linha, coluna, tá? A gente vai escrever esse número aqui do lado embaixo, vocês vão perceber, vai ser sempre assim, tá? De forma geral, uma matriz é uma tabela. Então, como está ali, não percebam aqui em cima, né? Uma matriz M por N vai ser representada dessa maneira aqui de forma genérica, tá? Bom, a gente pode representar também ela através de uma lei de formação. Essa lei de formação vai ser escrita assim, ó, matriz A, B, C, sempre uma letra maiúscula do alfabeto, né? E A e J, M por N. M é o número de linhas, N é o número de colunas, tá? O A e J é o elemento, ou seja, é o elemento que está na linha I, coluna J, tá? Para que a gente possa montar essa matriz, a gente vai fazer operações aí que vão ser dadas nos exercícios, ok? Bom, a representação genérica, então, da matriz fica... Aqui tem um exemplo, né? Uma matriz A, 3 por 2, né? Tem os elementos 6, 7, menos 4, 0, 2 e menos 1, certo? Lembrem que aqui já está dizendo, né? Eu tenho 3 linhas, 2 colunas, é assim que a gente representa, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? O elemento 6 aqui, o 6, ele está na linha 1, coluna 1. Então, ele seria indicado pelo A11, ou seja, elemento da linha 1, coluna 1. O 7, por exemplo, está na linha 1 e na coluna 2. Então, ele seria indicado por A12, tá? A21, por exemplo, né? 2. Então, linha 2, coluna 1. Tá aqui, ó. É o menos 4. Tá ali. Linha 2, coluna 1. A31, linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Então, ele está bem aqui. Que é o elemento 2 ali, como a gente viu. O 32 seria o menos 1. Ok? Então, perceba que o elemento sempre vai ser referido, ele vai ter a referência da linha e da coluna dele, tá? Essa letra que vai aqui na frente da referência vai depender do nome da matriz. Se ela fosse B, seria o B13. Se fosse C, matriz... vou mostrar aqui para vocês, ó, fosse a matriz, em vez de A, fosse B, né? Então, aqui esse elemento seria o B31, certo? Em vez de A31, como está aqui, tá? Então, a letra aqui vai referenciar na letra minúscula quando for apenas o elemento. Joia? Bom, eu vou resolver com vocês esse exemplo aqui, tá? Se for dado uma matriz qualquer,
e for me dada uma lei de formação, eu posso encontrar essa matriz através da lei de formação, ou seja, represente explicitamente a matriz A, AIJ 2 por 4, tal que AIJ igual a 2I mais J. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai montar essa matriz aqui, colocando sempre o número de linhas e o número de colunas. Então, eu tenho 2 linhas e 4 colunas. Perceba que eu fiz 2 linhas, 4 colunas. Para fazer isso, eu fiz A1, A1, 2, A1, 3, A1, 4, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A2, 4. E agora eu sigo a lei de formação, que está ali. Então, essa lei de formação, eu vou seguir ela e vou calcular para cada elemento, sempre substituindo o I e o J pelos números da linha e da coluna em que estão o elemento. Então, aqui, por exemplo, A11 vai ser 2 vezes 1, né? Ó, esse 1 aqui, ó, ele saiu daqui, ó, do primeiro elemento, certo? Ele está aqui, ó, tá? E o J vale 1 também, que é o segundo elemento aqui, que é a coluna. Então, mais 1. Porque ali diz que é I mais J, não é isso? Então, tem que fazer 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3. Quem vai ser o A12? 2 vezes 1, porque a linha vale 1 e a coluna vale 2. Então, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. E assim por diante, tá? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, o 2 da fórmula, né? Vezes o 2 da linha, mais a coluna, que é igual a 5, certo? Então, todos os elementos são descobertos assim, usando a lei de formação. O que você faz depois? Encontrando cada um dos elementos, você substitui na matriz e encontra os valores da matriz, ok? Então, aqui é quando você quer representar a matriz através de uma lei de formação. Sempre vai ser dada a lei de formação? Não. Às vezes a matriz ela vai ser obtida como foi obtida aqui nessa tabela dos eletrodomésticos aqui, né? Isso aqui provavelmente foi feito um experimento, ou seja, esses números aqui não têm uma lei de formação específica, tá ok? Então aqui a minha tabela, se eu quisesse fazer essa tabela aqui na forma matricial, ela ficaria 4.400, certo? E 30, e minha letra não vai ficar legal aqui, mas dá para vocês entenderem, né? Depois 505. Então, perceba aqui, ó, o 4.400 está na linha 1, coluna 1, ó, 4.400. Linha 1, coluna 2, é o 30 minutos, certo? Depois, 505, tá aqui. E eu iria preenchendo, né, até chegar no 106 aqui, ó. Eu vou fazer o último lá só para vocês perceberem que ia terminar aqui no 106, tá ok? Então, essa tabela aqui, ela seria preenchida pela tabela que foi dada aqui, tá ok? Percebam que eu vou ter quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa matriz aqui seria uma matriz 10 por 2. 10 linhas, 2 colunas, tá? Aqui faltou fechar o colchetes aqui que não aparece para vocês aí, né? Mas você tem que fechar ali. Será uma matriz 10 por 2, ou seja, 10 linhas, 2 colunas. Por enquanto é só, tentem fazer os exercícios.